Gantz está em uma floresta. A lua lhe oferece luz e uma fogueira o calor. O espadachim diz que por alguma razão está sentindo medo. E já faz um bom tempo que ele não fica sozinho na mata. E pensando nisso, nos últimos 3 anos ele nunca ficou sozinho. E acabou se esquecendo que sem uma espada perto ele não se sente seguro. Gantz diz que também esqueceu o quão vasta e profunda é a noite. O espadachim diz que nunca pensou em fugir. Nunca teve nem mesmo uma razão para fugir. Gantz diz que talvez pudesse ter tudo aquilo de novo, mas as coisas e pessoas que ele deixou para trás são insubstituíveis, e ele provavelmente nunca mais terá. O espadachim se pergunta se foi ele quem abriu mão de tudo aquilo. Gantz se pergunta se fez a escolha certa, e diz que enquanto ele se sentir quente estará satisfeito, porque ele quer viver um futuro desconhecido, e mesmo quando achou uma razão para ele abriu mão de tudo, mesmo sem ambições ou sonhos, os seres humanos conseguem continuar vivendo. Gantz diz que começou a pensar nisso desde quando Griffith falou aquelas coisas para a princesa, caso contrário ele jamais teria pensado nisso. O espadachim se pergunta se assim ele está fazendo seu próprio destino. Gantz diz que tem mudado ultimamente, e lembra da frase de Corcus dizendo que ele jamais será igual ao Griffith. O espadachim diz que aquilo nunca acontecerá novamente e é uma parte do passado. Uma terrível presença maligna preenche toda a floresta. Gantz diz que essa aura maligna é como a de Zod. O espadachim sente a presença atrás de si. Gantz diz que não consegue se mexer, e se ele se mexer será atacado. Gantz ataca. Mas não tem nada atrás de si. Das sombras lentamente sai um cavaleiro, trajado com uma armadura de esqueleto e montado em um cavalo negro com olhos vermelhos como fogo. Gantz se pergunta como ele se moveu tão rápido e diz que nunca confundiu a posição de seus oponentes. Gantz se pergunta se ele está tentando atacar. Gantz diz que esse não é o Zod, mas o sentimento surreal é o mesmo. As engrenagens entraram em movimento. Gantz pergunta o que isso quer dizer. Guerreiro, você precisa se lembrar. Tudo começa agora e termina no momento do eclipse daqui a um ano. Você e seus amigos estão caminhando cegamente rumo ao seu fim. Seus miseráveis corpos serão enterrados. Uma tempestade de morte cairá dos céus para consumir todos vocês. Mas você precisa se lembrar, guerreiro. Você nasceu de um cadáver e você enfrenta a morte todos os dias. Você que está mais próximo da morte é aquele que está mais ansioso para fugir. Gantz pergunta quem é o ser. Lute, desafie e lute novamente. Uma espada é tudo que um guerreiro pode usar para enfrentar a morte. Nunca esqueça disso. Gantz pergunta quem é o cavaleiro e como ele o conhece. Você não irá se aprofundar em trevas. Você é aquele que luta mesmo com a espada quebrada. Caso contrário, irá perecer. Gantz diz para a figura esperar, mas nas profundezas das sombras ele desaparece. O espadachim se pergunta se isso foi uma ilusão, mas não, ele era real, o cavaleiro caveira era real, o Skull Knight é real. Reino de Midland. Chove de forma intensa. A princesa Charlotte observa a chuva. As empregadas dizem para que a garota não fique na janela ou ela poderá ficar resfriada. Charlotte diz que as empregadas podem ir descansar. As empregadas conversam entre si dizendo que é de se esperar a infelicidade da princesa já que sua mãe morreu no incêndio. Na janela da princesa surge uma figura. É Griffith. O falcão se desculpa por visitar a princesa tão tarde e por sujar o quarto dela. Em prantos, a garota diz que ficou assustada depois que Griffith foi embora, pois ela ficou com medo de que dessem a notícia de que ele estava morto. A princesa diz que depois ainda sua madrasta morreu, e chorando pergunta por que Griffith não veio antes.
No acampamento, Casca procura por Griffith, mas não encontra nem sinal. Na manhã seguinte, a princesa acorda, mas não encontra sinal de Griffith. A garota vê manchas de sangue em seu lençol e se pergunta o que vai fazer. Do lado de fora, Griffith pula a cerca do castelo, mas vários guardas já o esperavam. O falcão está sem sua espada e completamente indefeso. O rei de Midland, furioso, vai até o quarto de Charlotte. A garota pergunta o que ele está fazendo ali tão cedo, e diz que mesmo que ele seja o pai dela, isso não o dá o direito dele entrar no quarto dela. O rei puxa a coberta e vê a mancha de sangue e tem a confirmação do que aconteceu. Em uma masmorra no interior do castelo de Midland, Griffith está amarrado pendurado. O rei diz que todos o avisavam que os falcões eram um bando de ladrões, mas mesmo assim ele confiou neles e a cada vitória ele confiava mais e mais. O rei diz que esperou que Griffith fosse se tornar o cavaleiro protetor de Midland. O rei chicoteia Griffith e diz que um ladrão sempre será um ladrão, e mesmo que tenha sangue de um qualquer, mesmo assim não será perdoado por seus crimes. O rei diz que Charlotte é uma garota estúpida que nem mesmo entende a importância da herança real que possui. Enquanto chicoteia Griffith, o rei diz que a garota é tudo para ele. O rei diz que Griffith tirou dele o calor de sua flor, que ele tirou o calor de sua jovem flor e jamais será perdoado. O rei diz que criou Charlotte por 17 anos e que o corpo era puro, e Griffith destruiu isso. Griffith diz que o rei quer beijar a princesa Charlotte, ou melhor, ele quer dormir com ela. Griffith diz que sabia que tinha algo de estranho. Uma princesa de 17 anos deveria receber muitas propostas de casamentos políticos, mas o rei não a deixou se casar. Griffith diz que ninguém imaginaria que o rei teria uma garota de 17 anos em seu coração. O grande rei é só um velho solitário e patético. Griffith diz que o rei tem um monstro dentro da alma e esse monstro que o faz seguir em frente. E o rei não tem intenção de destruir esse monstro, pois o rei nasceu com aquilo que chamam de espada do rei, mas para o rei essa espada não passa de culpa. E o rei nunca teve que provar o gosto da derrota. O rei começa a espancar Griffith de forma brutal. O rei chama o executor e diz que ele pode fazer o que quiser com o Griffith, mas ele deve viver por pelo menos 1 ano. O rei diz que por um lado Griffith irá viver e por outro irá refletir sobre o que fez. Esse é o fim de seu sonho, da sua ambição, de tudo. O falcão caiu na terra e jamais irá voar novamente. O rei vai até o quarto de Charlotte e de forma doentia se pergunta se Griffith tocou no corpo da garota. O rei retira a roupa da garota. Charlotte desperta e sua visão é a pior possível. Em sua cela, Griffith apenas diz que é um tédio ficar desse jeito.